Olá, bom dia. Estou dando início à gravação da palestra que será exibida na sexta-feira, dia 17 de abril, às 10h30, no Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia. Nesses tempos de quarentena, nós estamos fazendo a palestra gravada para ser exibida no horário das palestras presenciais. E como é de praxe em nossa instituição, nós vamos iniciar o trabalho com uma prece, rogando então ao Senhor Jesus, à Mãe Maria de Nazaré, patrona de nossa casa, de nossa instituição, o amparo e o sustento para a tarefa que nós vamos aqui fazer de estudos da doutrina espírita e que possamos estar amparados pela direção espiritual da casa, pelos espíritos generosos que conosco dividem essa tarefa. Seja então em nome deles, em nome de Maria, de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nós da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré possamos ter a permissão necessária para considerarmos iniciado o nosso estudo de hoje. E o nosso estudo de hoje diz respeito ao Livro dos Médiuns, capítulo 20, Influência Moral dos Médiuns. Nós vamos pensar um pouco juntos sobre o que a doutrina espírita nos fala sobre a questão da moralidade dos médiuns. Mas primeiro vamos para a definição de Kardec do que seria um médium, né? Quem é o médium? E no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele diz, né? Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. E mais ainda, tá? Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Isso quer dizer o seguinte, que nós somos espíritos, temporariamente num corpo de carne. Então, como espíritos que somos, nós somos influenciados pelos outros espíritos, de alguma forma, através do pensamento. Da mesma forma em que aqui, como encarnados, nós nos influenciamos, por exemplo, essa palestra de hoje é uma informação, é um estudo que eu estou passando baseado dentro da codificação espírita. Mas é uma influenciação, porque se você está sintonizado nesse momento com esse canal, você está recebendo essa informação. Ao receber essa informação, você está sendo influenciado. O que você vai fazer com essa influência, aí é de responsabilidade sua. Então, toda troca de informação, toda troca de pensamentos é uma influência. Ora, encarnados, nós trocamos pensamentos, nós trocamos informações utilizando o corpo de carne. Ou seja, eu penso, nesse pensamento eu visto o meu pensamento com palavras e expresso em palavras. E aí, ao receber essa mensagem, você decodifica esse pensamento e transforma-o em algum tipo de conhecimento. Então, de encarnado para encarnado, nós temos que utilizar o nosso aparelho vocal e a nossa capacidade de recepção auditiva. Porém, como espírito que nós somos, o simples ato de pensar, ele já é uma energia. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que pensamento é uma energia eletromagnética, estática e dinâmica ao mesmo tempo. Ela é dinâmica elétrica, quando a gente emite, e magnética quando a gente conecta e recebe na mesma faixa vibratória da emissão. Nossos pensamentos, eles têm qualidade, a qualidade moral do pensamento. Ou seja, nós qualificamos o pensamento pelas nossas intenções, pelos nossos sentimentos. Essa qualificação gera uma energia. Essa energia, ela se expande em torno do emissor do pensamento e conecta com aqueles que pensam na mesma faixa vibratória. Jesus falava da importância do pensamento quando ele disse, a pessoa que olha para a mulher adúltera e com ela tem um pensamento
aliás, perdão, a pessoa que olha para uma mulher e tem um pensamento de adultério é como se já tivesse executado a ação. Ora, é claro que Jesus falava para os homens do seu tempo, no século zero, onde a mulher praticamente era zero de influência na sociedade. Então ele usava dos hábitos e costumes. Mas o que ele estava dizendo com aquilo? Que o simples ato de pensar já dava qualificação à moralidade da pessoa. É como se tivesse feito. É claro que isso é uma figura de imagem. Não é exatamente a mesma coisa que fazer. Então, fazer é uma coisa, pensar é outra. Mas pensar e não fazer por alguma razão impeditiva que não leve ao ato ser executado é a mesma coisa que tivesse feito. Por exemplo, eu posso pensar em subtrair uma bolsa aberta dentro de um ambiente, mas posso não fazê-lo porque o ambiente tem câmeras e provavelmente eu poderia ser identificado e pego por isso. Então, o fato de não ter feito não foi porque eu reprimi um pensamento, eu tive o pensamento. O fato de não ter feito foi pelo medo de ser pego. Espiritualmente, é a mesma coisa que tivesse feito, porque o que impediu foi o fato de eu ter medo de ser pego, e não uma moralidade minha. Então, a influência moral do médium nas comunicações, e aí quando nós estamos falando de comunicações, claro, Kardec está estudando aqui os médiuns ostensivos, ou seja, aqueles que têm a mediunidade mais aflorada. Mas isso vale para qualquer tipo de mediunidade. Mesmo nós, eu, por exemplo, não tenho essa mediunidade aflorada, eu não tenho essa capacidade de percepção dos espíritos, mas tenho a de conexão. Por exemplo, nesse momento, na prece, eu pedi o suporte e o apoio da espiritualidade dirigente da casa. Por quê? Porque eu preciso desse suporte, dessa conexão, ainda que não seja ostensiva, para que eu possa levar essa palestra a bom termo, dentro da finalidade do estudo. Então, eu pedi em pensamento, verbalizei, mas obviamente em pensamento, o amparo e o sustento e a proteção da espiritualidade que vai guiar o meu pensamento através dos processos da inspiração e da intuição. Então, todos nós, então, emitimos pensamentos. E ao emitir pensamentos, todos nós nos conectamos com a faixa vibratória dos espíritos que pensam naquela mesma frequência. Então, a influência moral do pensamento, ela é qualificante, ou seja, a moralidade do pensamento, ela é qualificadora, qualificante do acompanhamento espiritual, ou da sintonia que eu vou fazer. Outra informação de Jesus, outra advertência de Jesus, está quando ele falava, vigiai e orai. Olha, o que ele está falando nesse sentido, vigiai e orai? Olha, a sequência é vigiai e orai, não orai e vigiai. Ou seja, vigiai o quê? Vigiai os vossos pensamentos. E orai. Orai para quê? Para que se você perceber, se a gente perceber que o nosso pensamento está numa baixa frequência vibratória, muda essa frequência através da oração. Oração é elevar o pensamento. Então, mudar a frequência do pensamento. Então, influência moral do médium, ou seja, a influência da sua moralidade na qualidade dos seus pensamentos, na conexão que ele vai fazer com a espiritualidade, que com ele vai se comunicar, através dele vai se comunicar, e a partir daí a qualidade da comunicação. O que Kardec então fala? Vamos primeiro definir o que é moral dentro da doutrina espírita. Tá? Nós temos na filosofia dois conceitos, ética e moral, que não são sinônimos. Ética é o código, é a regra. Moral é a prática da regra. Por exemplo, não existem pessoas sem ética. Existem pessoas que têm éticas diferentes da nossa.
Bandido. Bandido tem ética, mas com certeza não é a mesma ética, o mesmo código de conduta de uma pessoa do bem. Os 10 mandamentos é um código de ética. Declaração Universal dos Direitos do Homem é um código de ética. A Convenção do Condomínio, para quem mora em condomínio, é um código de ética dentro daquele condomínio. Se naquele condomínio não pode mudar a cor das janelas, essa é uma regra. Mudar a regra, ou seja, alterar a cor de uma janela, é transgredir esse código. Então, o moralizado é aquele que segue o código. Então, nós estamos falando de uma moral, de uma ética que é a lei de Deus, a lei natural. Então, nós vamos lá no Livro dos Espíritos e ver a definição de moral. Tá? Moral, dentro da definição do Livro dos Espíritos, na questão 629. Pergunta de Kardec: que definição se pode dar da moral? Resposta dos Espíritos: a moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Mas Kardec, na questão 632, ele faz uma pergunta. Ora, estando o homem sujeito ao erro, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal? E crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? Ou seja, não pode o homem, achando que está dentro da lei de Deus, está errado, e praticar o bem, o mal, achando que está praticando o bem? Ou seja, é uma espécie de sofismo. Né? Resposta dos Espíritos. Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem, ou não. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então não há como se enganar do que é o bem e do que é o mal. O bem é tudo aquilo que eu quero para mim e é o que eu faço para o outro. O mal é tudo aquilo que eu não quero para mim. Então eu não faço para o outro. Não há como errar. Então quando o pensamento do médium, ele é um pensamento de fazer o mal, de causar um dano, de causar um prejuízo, de tirar um proveito em benefício próprio, ele está numa faixa vibratória daquele que vibra pelo bem comum, pelo crescimento, pela sua modificação, pela sua transformação moral. E isso vai atrair, cada tipo de pensamento vai atrair, vai sintonizar com uma faixa energética diferente uma da outra. Então, quando eu penso mal, eu atraio, eu altero bastante, eu potencializo esse pensamento. Vou fazer um tipo aqui de exercício ou de dinâmica que a gente possa ter ideia, exemplificar isso. Imagina que a gente está triste, imagina que acorda num dia que não está muito legal. Se a gente se permite ficar naquele pensamento de melancolia, de tristeza, que só tem problema, que tudo vai dar errado, nós estamos vivendo um problema desse tipo hoje. Tá? Nós estamos vivendo uma quarentena causada por uma doença, um vírus que se expande com muita rapidez. Então, de alguma forma, nós estamos sendo obrigados a ficar mais reservados dentro das nossas casas. Por isso, a gravação da palestra. Mas nós temos um noticiário. E o noticiário, e obviamente, o que vende é desgraça. Lamentavelmente, o que vende é notícia ruim. O noticiário, ele bombardeia permanentemente com notícias ruins. Número de mortes. Dificilmente fala o número das pessoas que ficaram boas. Normalmente fala número de mortes aumentando, número de contaminados aumentando, uma briga política enorme dentro do nosso país, sem tomar partido de A ou B, uma briga política enorme, tudo isso potencializado pela mídia. O que acontece então se a gente já não acordou muito legal? Já não acordou muito legal, já está triste, está preso dentro de casa, às vezes está com problemas sérios de manter a sua sobrevivência, é o emprego, a perda do emprego, muitos de nós estamos muito inseguros com relação ao futuro, então esses pensamentos eles vão
nos assediar. Como é que vai ser? Quando é que isso acaba? Isso, se a gente vai deixando isso crescer como se fosse uma bola de neve, daqui a pouco nós estamos deprimidos, nós estamos tristes, nós estamos sem vontade de fazer nada, nós passamos o dia e nem sentimos o dia passar, ainda por cima vamos ligar uma televisão e vamos ficar nos abastecendo desses pensamentos. Vai ver como é que você chega no final do dia. Vai chegar morto de cansado, absolutamente desenergizado. Por quê? Porque se permitiu ficar numa faixa vibratória em que a qualidade não era boa. Agora imagina o seguinte, imagina que você está dentro da sua quarentena, se resguardando dentro de casa, a gente não está preso, mas está detido quase que dentro de casa, e se você aproveita esse tempo, mesmo com todas as dificuldades, para fazer um curso na internet, para ler, para se aprimorar em alguma área, para desenvolver um projeto, onde é que está seu pensamento? Seu pensamento está num outro padrão vibratório. Seu pensamento está na criação, está no aproveitamento do tempo. Essa faixa, você não vai chegar no final do dia morto, de cansado, deprimido, muitas vezes até entusiasmado com alguma nova ideia, ou um novo conhecimento, ou um novo curso que fez. A internet está cheia de cursos gratuitos para quem quiser se aperfeiçoar em qualquer área. Vai de culinária, pintura, inteligência emocional, psicologia, corte e costura, o que você quiser. Está na internet. Também tem muita porcaria. Quem é que vai sintonizar? Quem é que vai dar a sintonia? A nossa intenção, o nosso pensamento. E esse pensamento vai ser potencializado por aqueles que estão na mesma faixa vibratória, como eu já disse. O médium ostensivo, que é como Kardec estuda, ele tem muita responsabilidade na sua intenção de uso da mediunidade. Vamos pensar que a mediunidade é neutra. A mediunidade é uma capacidade orgânica, a mediunidade ostensiva. Tá? Ela é uma capacidade orgânica. Está lá localizada na glândula pineal, existem vários estudos sobre isso. Tá? Mas ela é uma capacidade orgânica, da mesma forma que andar, né? Tem pessoas que têm pernas mais longas e outras pessoas que têm pernas mais curtas, e as pessoas de pernas mais longas, certamente, numa competição de corrida, vão ter muito mais vantagem sobre as pessoas que têm pernas mais curtas. É uma capacidade orgânica. Então, a mediunidade é uma capacidade orgânica. Como capacidade orgânica, ela é neutra. Da mesma forma que a possibilidade de falar é uma capacidade orgânica. O direcionamento que eu dou para a minha fala, a capacidade é neutra. O direcionamento que eu dou para a minha fala vai baseado nas minhas intenções. Então, uma capacidade orgânica neutra como a mediunidade, ela vai ser qualificada pela moralidade do médium. E o que é a moralidade do médium? É se ele está dentro do uso da sua mediunidade, daquilo que lhe é organicamente uma capacidade, em benefício de quem? Ou do quê? Em seu próprio benefício? Ou em benefício da coletividade? Isso é um direcionamento. É claro que existem médiuns, existem pessoas que têm capacidades excepcionais de mediunidade, mas têm conexões de baixa qualidade. Por quê? Porque usam em benefício pessoal, em benefício do mal, em benefício de causar danos. Eu, outro dia, tive a oportunidade, a gente passa na rua e tem muitas desses cartazes aí, Madame Fulana, ela traz a pessoa amada em 3 dias, faz e desfaz qualquer trabalho. A gente já viu isso várias vezes, em vários lugares aí. Mas outro dia eu vi um que me assustou bastante. Tá? Estava no muro do metrô, perto do muro do metrô aqui de onde eu moro. Tá? E dizia mais ou menos o seguinte: Madame Fulana de Tal, ela faça com ele o que ele fez com você. Olha que tipo de convite. Faça com ele o que ele fez com você. Ou seja, você só vai procurar uma pessoa dessa se alguém tiver te feito algum mal. Então faça o mal a ele da mesma forma que ele fez o mal a você. Que tipo de espírito está sintonizado com essa pessoa? Você tem dúvida
que pode ser médium, com certeza. Você tem dúvida de que esse tipo de espírito não é de boa qualidade moral? É um espírito que está nas faixas vibratórias mais baixas? E que essa médium, pela sua postura, pela sua colocação, ela se coloca como instrumento material desse espírito que quer causar o mal? E isso é que é importante a gente também marcar. Nenhum espírito, nenhum, bom, mal, mediano, excetuando-se Jesus e espírito desse nível, nenhum espírito consegue agir no mundo material sem a participação de um encarnado. E por que isso? Porque há uma diferença muito grande, vibratória, entre o plano espiritual desses espíritos e o plano material. Então ele precisa de um encarnado como um instrumento. Por isso o médium é um instrumento. Emmanuel diz isso com muita clareza no livro Espírito da Verdade. Ele diz o seguinte, que o médium, ele se assemelha a um prato. Não importa se o prato é de louça, se o prato é de madeira, se o prato é de ouro. O que importa é que o prato esteja limpo para poder receber a comida e não contaminar. Então, o médium nada mais é do que um mensageiro. O carteiro. Ainda não existe a profissão de carteiro, daqui a pouco está sumindo com essa velocidade da internet. Mas o carteiro. Ninguém felicita o carteiro pela carta que ele trouxe. Mas você espera que o carteiro traga a carta em tempo hábil, bem conservada e que entregue corretamente na casa correta. Esse é o trabalho do carteiro. Mas a mensagem que está ali dentro não é do carteiro. A mensagem que está ali dentro é de alguém que escreveu a carta. Então, o médium não passa de um carteiro, vamos botar assim, ou de um prato. O que importa é a comida dentro do prato. Mas o prato tem que estar limpo, porque um prato sujo vai contaminar a comida. O que é um prato limpo? O que é um médium, um carteiro correto? É aquele que não contamina a mensagem. É aquele que contamina o mínimo possível a mensagem, porque há sempre uma contaminação na passagem do pensamento de um espírito para o pensamento do médium. Sempre há uma ligeira interferência do médium. Mas sendo um médium de boa moralidade, essa interferência não afeta a qualidade da mensagem. Nós vivemos hoje um tempo de transição, a chamada transição planetária. Nós estamos vendo que a nossa sociedade está mudando. Nós estamos vivendo um tempo de uma crise sem precedentes na humanidade. A humanidade já passou por várias crises. A humanidade, mas todas elas foram setorizadas. Então nós tivemos a Idade Média com peste, que foi setorizado. Nós tivemos guerras que foram setorizadas. Mesmo as chamadas guerras mundiais, elas foram setorizadas. Elas se deram em território europeu, basicamente, e na Segunda Guerra, lá atingindo o Japão. Mas basicamente em território europeu. Muitos países participaram, mas não teve guerra dentro do seu país. Mas agora nós estamos vendo uma pandemia que afeta o planeta inteiro. Então nós estamos vivendo um momento em que nós estamos nos definindo. Na realidade, nossa sociedade não vai voltar a ser igual. Como vai ser, vai depender de nós. Mas com certeza não vai voltar a ser igual. Tá? Não há possibilidade de voltar a ser igual. Nós vamos ter um momento econômico muito difícil, bastante complexo pela frente, que muitos vão ter muita dificuldade de sobrevivência. Nós vamos ter mudanças na sociedade severas. E nós estamos sendo testados nisso. Como é que nós estamos nesse momento? Nós estamos vendo muitas campanhas de solidariedade. Isso é muito bacana, porque nós estamos vendo pessoas que ainda dispõem de algum recurso indo em benefício daqueles que não dispõem de condições de sobrevivência. Essas pessoas têm uma intenção. Nessa intenção, elas estão fazendo uma conexão. Nessa conexão, elas estão determinando um acompanhamento espiritual. Mas recentemente, agora no noticiário, eu vi que tem pessoas, primeiro falsificando
álcool gel. Olha que coisa terrível. Tá? Olha que egoísmo. Tá? Outros roubando equipamentos de proteção nos aeroportos. Países desviando materiais médicos importantes para os seus próprios países. Eu estava vendo que o Brasil está mandando buscar lá fora material que precisa e não pode pousar em determinados países para reabastecer as aeronaves, que a gente não consegue voo daqui direto para a China, por causa do sequestro que esses países estão fazendo no material que não é deles. Então nós estamos vendo moralidades diferentes. Nós estamos vendo pessoas se movimentando na direção de ajudar o próximo, às vezes até se sacrificando, porque indo para a rua, se arriscando a um contágio. Nós estamos vendo médicos, enfermeiros dedicadíssimos ao trabalho de socorro, mas nós estamos vendo também pessoas que estão se aproveitando da situação para tirar dela um tipo de proveito, falsificando o álcool, roubando equipamento médico nos aeroportos, países sequestrando equipamentos médicos. Então isso é uma moralidade diferente. A qualidade espiritual é diferente. Quando a gente vê isso no macro, também vai ver no micro. O médium que tem interesse, seja lá qual for o interesse, ele vai determinar uma companhia espiritual diferente do médium desinteressado. Desinteressado no sentido de tirar proveito em benefício próprio. Então isso vai determinar companhias espirituais de qualidades diferentes. Eu tenho ultimamente visto, eu não sei se vocês perceberam isso, as últimas comunicações do Dr. Bezerra de Menezes. Eu estou vendo isso do Dr. Bezerra de Menezes. Tá? De uns tempos para cá, eu não consigo mensurar isso, mas de uns tempos para cá, o Dr. Bezerra de Menezes está frisando nas suas comunicações, nós, os espíritos espíritas aqui reunidos, e passa a mensagem. Olha, eu nunca tinha visto ele falar isso. Nós, os espíritos espíritas. Pelo menos nunca tinha prestado atenção. E isso está me marcando. Por que talvez ele esteja fazendo isso? Porque existem espíritos não espíritas. Existem espíritos de qualquer qualidade. Isso a gente sabe quando lê o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a escala espírita. Nesse momento de transição, nesse momento de uma confusão, muitos desses espíritos da espiritualidade de baixa vibração estão se aproveitando para disseminar encrenca, confusão, desavenças. E muitos médiuns, muitas vezes, inadvertidamente, por causa das suas intenções, podem estar se colocando como veículos desse tipo de espiritualidade. Isso é muito importante, que o médium tenha consciência disso. Mas é importante também para aquele que recebe a comunicação. Porque muitas vezes, nós mesmos com as nossas imperfeições, vamos buscar comunicações com médios que não são de boa qualidade, não são de confiança. Quem vai naquela madame que eu falei, que coloca lá, faça o outro o que ele fez contigo, você não pode estar com uma boa intenção. Se você não está com uma boa intenção, não vai lidar com um espírito que esteja com boa intenção. Se você vai lá para fazer um trabalho, para destruir alguém, tirar o emprego de alguém, fazer uma separação de alguém, você não está com boa intenção. E a pessoa que faz isso também não está bem assistida. Eu quero contar para vocês uma história de São Cipriano. Hoje, São Cipriano. Tá? Cipriano viveu ali na Turquia, no século III, mais ou menos, tá? Em Antioquia. E Cipriano, ele era um mago, ele era um bruxo. Na realidade, ele era um médium. Tá? Ele tinha a assistência de um espírito que o ajudava nos trabalhos espirituais. Então, quem procurasse Cipriano, ia lá, e Cipriano fazia e desfazia os chamados trabalhos.
Então a pessoa tinha um problema aqui, Cipriano ia lá, junto com o espírito, criava uma poção, alguma coisa do gênero, e algum amuleto, e resolvia o problema daquela pessoa. Cipriano era muito temido, porque na realidade ele era um médium muito poderoso. Mas havia uma moça naquela cidade, chamada Justina. E Justina era uma pessoa do bem. Era uma cristã, o movimento cristão já se sedimentando, e ela era uma pessoa maravilhosamente boa. E era muito bonita. E Cipriano se encanta por Justina. E aí ele começa a se aproximar de Justina. A fama de Cipriano não era nem um pouco boa. Justina repele Cipriano com todo rigor, não quer nem conversa com aquele cara. Aí Cipriano, deixa comigo. Vai lá para o seu local lá de trabalhos, né? E junto com aquele espírito, ele começa a fazer lá as mandingas dele. E faz isso aqui, faz aquilo lá, e faz o filtro disso, faz o filtro daquilo, e nada. Aliás, pelo contrário, Justina cada vez mais resistente à aproximação de Cipriano. Até que Cipriano perde a paciência com o seu companheiro espiritual e fala, mas vem cá, a gente consegue fazer tantas coisas juntos, a gente consegue resolver o problema de tantas pessoas, e agora no meu, você não consegue nada? E aí o que aquele espírito diz para Cipriano? Olha, Cipriano, tem um negócio para te contar. Você não vai gostar muito. Justina, é protegida pela turma do Cordeiro, que era o nome que se dava na época a Jesus. E com eles eu não consigo nada. Aí Cipriano olha para esse espírito e diz, vem cá, você tem gente mais poderosa que você? Ele fala, tem. Bem, essa turma é muito mais forte do que eu. E com eles eu não consigo absolutamente nada. Aí Cipriano diz, mas vem cá, se tem gente mais forte que você, eu quero conhecer esse pessoal. Eu não quero mais papo contigo. E Cipriano se torna um mártir da Igreja Católica Nascente. Pode ser chamado São Cipriano. E Justina, vendo essa transformação de Cipriano, né, também se aproxima dele, e os dois são martirizados, né, pela perseguição aos cristãos daquele tempo. Os dois morrem martirizados. Isso é bacana dessa história, está lá na história dos santos da igreja, não estou inventando nada. Essa história, ela é muito interessante, porque ela mostra a sintonia. Cipriano era um médium, muito poderoso nas suas possibilidades mediúnicas, mas não era uma pessoa boa. Ele talvez fosse uma pessoa ingênua. Ele talvez fosse uma pessoa ignorante. Da sua ignorância, aproveitou-se um espírito que utilizou-se dele para fazer os trabalhos aqui na Terra. Ou seja, ter poder sobre as pessoas. Lembra que eu falei? Espírito nenhum consegue fazer nada no mundo material sem a participação de um encarnado? Pois bem, então esse espírito que tinha uma intenção de dominação, ele utilizava Cipriano como uma ferramenta. Mas na hora que Cipriano conhece Justina, ele quer usar as mesmas técnicas a favor dos seus interesses, para que Justina cedesse a sua aproximação. Mas acontece que Justina, pelo seu padrão moral, ela tinha um acompanhamento espiritual completamente diferente, muito mais elevado do que a média das pessoas. Ela era uma pessoa do bem, ela era uma pessoa boa, ela tinha a proteção, como o próprio Espírito disse, da turma do Cordeiro, ou seja, dos espíritos que estavam dando suporte para o cristianismo recém-nascente, ou seja, espírito da falange de Jesus. Então, aquele espírito de baixo teor vibratório, que conseguia, por causa dos interesses materiais, também de baixo teor vibratório das pessoas dali daquela região, ele conseguia algum tipo de resultado. Mas com Justina ele não conseguia. E por que ele não conseguia?
porque Justina tinha uma proteção muito maior. Justina tinha um padrão vibratório maior. Ou seja, quem pode o mais, não se consegue chegar lá. Quando Cipriano percebe isso, ele faz o esforço de transformação. E no que ele faz o esforço de transformação, porque ele também era uma pessoa ingênua e ele se aproxima do movimento cristão nascente, ele se torna também uma pessoa digna da proteção. São martirizados? Sim, são martirizados. Os cristãos primitivos deram testemunhos muito severos para que a fé cristã se implantasse. Vieram preparados para isso. Nós também temos os nossos testemunhos. Tá? Nós também temos as nossas imperfeições e os nossos testemunhos. Com quem a gente quer sintonizar? Com que tipo de espírito eu quero me sintonizar? O que eu quero fazer na minha vida? Qual é o meu propósito? Isso vai definir companhias espirituais. Então, se eu tenho um propósito de transformação pessoal, e a partir da minha transformação pessoal, eu também ajudar a que esse mundo seja um mundo melhor, eu vou ter um tipo de companhia espiritual. Se eu sou um predador, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu vou ter uma companhia espiritual diferente, que vai me ajudar, muitas vezes vai me ajudar para conseguir os meus intentos. Mas isso não vai ser bom para mim, porque eu posso conseguir o meu intento nessa encarnação, mas eu, ao mesmo tempo, vou ficar comprometido com a lei de Deus. E todo compromisso com a lei de Deus necessita de um resgate. Não tem como. Toda transgressão à lei de Deus, ela necessita de um resgate. É semeadura. Semeadura tem colheita, é escolha. Toda escolha implica numa consequência. Então, o médium, aquele que tem a possibilidade mediúnica, ele aumenta mais ainda a sua responsabilidade. Porque ele tem a companhia espiritual, ele é veículo de ação no mundo. E as suas imperfeições podem determinar companhias espirituais nefastas, ruins, más, e que vão complicar a vida do médium. Kardec pergunta se existe médium perfeito. E os espíritos dizem que não tem médium perfeito, porque a perfeição não é nesse mundo. Quando muito, diga médiuns bons, mas não perfeitos. Não existe isso. Então é importante que a gente tenha o cuidado de observar as comunicações mediúnicas. Os livros ditos livros espíritas, mas muitos deles não são espíritas, são livros de espíritos. E isso é diferente, o Dr. Bezerra está marcando isso. Nós, os espíritos espíritas. É importante que a gente crie um senso crítico para poder analisar se uma obra é espírita ou não. Então é importante que a gente estude, que a gente tenha um bom conhecimento da doutrina espírita, conheça as obras básicas, conheça as 5 obras básicas, leia também os clássicos, conheça, estude os clássicos, os autores clássicos, os seguidores de Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Delane, mas depois Bozano, para formar um senso crítico. E na dúvida, e aí vem um conselho, está aqui escrito, mas eu me lembro de cor, uma advertência do Espírito Erasto que finaliza esse capítulo com uma mensagem. Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso. Tá? Acompanhou Paulo em alguma de suas viagens, foi discípulo de Paulo. Erasto é um dos espíritos mais participantes da obra da codificação. Bastante atuante mesmo, tá, na obra da codificação. E ele, nessa mensagem, ele traz dois conselhos ou 2 advertências, se assim pudermos querer entender. Uma, ele diz, se você está em dúvida, abstente. Duvide sempre. Os bons espíritos, os espíritos elevados, eles não têm problema nenhum quando a gente questiona. Porque eles estão percebendo que a gente está querendo aprender. Às vezes uma informação nova, ela bate de frente com algum valor nosso. E muitas vezes a gente fica em dúvida. Nós estamos vivendo um momento agora de dúvida. Nós temos 2 correntes aqui no país falando de fica em quarentena, usa o remédio tal. Para o leigo, é dúvida. Eu me declaro leigo.
Não entendo bolhufas. Estou vendo doutores de um lado falando, faz desse jeito. Estou vendo doutores do outro lado falando, faz de outro jeito. E a gente fica no meio. E qual é a posição a tomar? A gente está vendo torcida. Porque, na realidade, a grande maioria das pessoas está torcendo. Ou para um lado ou para o outro. O que esse Espírito diz? Na dúvida, abstente. Se você está em dúvida, não faz nada. Abstente. Fica neutro. Por quê? Porque eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se ficar em casa é o mais recomendável. Eu não tenho certeza se tomar o remédio é o mais recomendável. Eu não tenho. Então, como é que eu vou tomar uma decisão? Como diz um amigo meu, se você sabe alguma coisa, você está mal informado, porque a maioria das pessoas não sabe nada. Em termos espirituais, a mesma coisa. Se vem uma informação, o que Kardec diz? Quando uma informação ela é consistente dentro da doutrina, ela toma um caráter universal. Ou seja, ela vem por vários espíritos. Pode não vir igual, mas vem dentro de um conteúdo parecido. Se ela vem por vários espíritos, por vários médiuns que nem se conhecem, por vários centros espíritas ou por vários médiuns que não se conhecem, essa comunicação ela tem uma característica de verdade. Porém, se ela vem de um espírito só e ela vai em choque contra uma coisa que a gente considera racional, talvez a gente, na nossa incapacidade de compreensão, não alcance aquela informação. Talvez por ignorância. Por ignorância, eu não consigo saber qual o lado que está certo. Se usa o remédio, se não usa o remédio, se fica em casa, se não fica em casa. Por ignorância, eu não sei. Não tem como tomar partido. Então, na dúvida, abstente. O que Erasto diz? Se você está em dúvida com relação à qualidade de uma comunicação, nós, espíritos responsáveis por essa... para transmitir essas informações, nós não ficamos nem um pouco chateados com você. Porque você está usando o critério de Kardec. Fé raciocinada. Se aquilo te ofende a razão, não diga não. Mas também não diga sim. Até que você consiga formar uma opinião. E aí ele vai mais à frente, na mesma mensagem, dizer: é preferível você rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E por que isso? Porque se for verdade, mais cedo ou mais tarde se impõe. Mas, se for mentira e eu aceitar, pode fazer um estrago muito, muito grande. Então, a nossa responsabilidade dos médiuns com as suas comunicações, com a sua qualidade moral. A nossa responsabilidade com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos determinam nossas companhias espirituais. Vivemos momentos em que nós estamos sendo bombardeados com muitas informações, com muitas notícias, com muito extremismo, seja de um lado ou seja de outro. É muito importante que a gente consiga discernir. No momento que nós estamos buscando discernir, nós estamos numa faixa vibratória diferente das extremidades. Qualquer informação que chegue, sejamos bastante criteriosos no nosso discernimento. Seja uma informação mediúnica, está cheio de mensagem mediúnica. Agora, eu às vezes no WhatsApp fico olhando lá, trocentas mensagens mediúnicas. Será mesmo? Será que é tudo espírito espírita? Acredito que uma maioria sim. Quando a gente vai ler o teor da mensagem, a gente vai ver. Muitos sim, todos falando que é um momento de transição, que é um momento que a gente tem que ter consciência da nossa fé, confiança, tá? Que o barco não está à deriva, ele está atravessando uma tempestade, mas não está à deriva, que Jesus está no leme. Então, quando a gente vê uma mensagem dessa, a gente vê uma mensagem razoável. A gente vê uma mensagem que tem consistência dentro dos parâmetros da doutrina. Mas existem outras mensagens que não. Muita gente está aí, as fake news. Então, é importante que mensagem de espírito, sim, pode ser. Esse espírito é espírita, aí eu vou ter que avaliar com a minha razão. E se eu não consigo discernir, na dúvida, abstente. Então, que a gente tenha, para encerrar, um cuidado com as vibrações, nossas vibrações mentais.
nós estamos qualificando a psicosfera do planeta com as nossas vibrações mentais. Nós estamos determinando companhias espirituais qualificadas com as nossas emissões mentais. Emissões de pessimismo, emissões de orgulho, de egoísmo, qualificam o meu entorno e qualificam as minhas companhias. Emissões de fé, de confiança, de certeza de que tudo isso vai passar. Como disse Chico Xavier, tudo passa. Isso vai passar. De certeza que nós não estamos sozinhos, de certeza que nós estamos amparados por uma espiritualidade maior, que nos quer o bem. Se nós estivermos vibrando dentro da faixa vibratória deles, certamente nós estaremos sendo socorridos nas nossas necessidades maiores. Que Jesus possa nos abençoar nesse momento, em que nossas escolhas sejam sempre escolhas no bem, que a gente sempre pense no melhor para a nossa humanidade, que a gente sempre olhe para os nossos governantes e pense que eles estão imbuídos de uma responsabilidade enorme, que talvez, como qualquer um de nós, tenham suas inseguranças, tenham suas dificuldades até de tomarem decisões, mas estão naquela posição, e o que eles mais precisam é de ajuda. Para tacar pedra, existe muita gente. Para ajudar, que sejamos nós, aqueles que vibram, independente de gostar disso ou gostar daquilo, de corrente de pensamento, que vibrem para que o nosso país possa superar isso, que o nosso planeta possa superar isso, que a nossa sociedade saia fortalecida desse momento difícil que nós estamos passando. Essa nossa vibração vai qualificar a psicosfera do planeta, vai nos transformar em médiuns que estão colaborando para que esse mundo se torne um mundo melhor. E que Jesus nos abençoe nessa tarefa. Encerro aqui o meu trabalho e a gente vai fazer uma prece de encerramento das tarefas. Senhor Jesus, agradecidos que estamos pela possibilidade do estudo, agradecidos que estamos pela companhia espiritual, por essa pleiade de espíritos que nos deram assistência, nós te rogamos, Senhor, que abençoes o nosso planeta, o nosso país, a nossa casa, que nos abençoe, Senhor, que abençoe os nossos governantes, para que possam tomar as decisões mais corretas e adequadas, para que possamos ultrapassar essa etapa de crescimento em que estamos envolvidos. Que abençoe a todos aqueles que estão tristes, desesperados, que estão no desemprego, que estão perdendo os seus negócios, que não estão conseguindo garantir o seu sustento. Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Sabemos que o momento é difícil, sabemos que não estamos passando por uma situação dessa à toa, sabemos que não existe acaso na obra da criação, mas sabemos também que existe misericórdia, Senhor. Misericórdia de cada um daqueles que não está conseguindo passar por essa situação. Misericórdia, Senhor, de cada um de nós, para que possamos corresponder às expectativas do plano espiritual sobre nós. Seja então, Senhor, rogando a sua permissão de Mãe Maria, mas sobretudo de Deus, nosso Pai, para que possamos considerar encerrada esse estudo da manhã de hoje. Graças a Deus, muita paz, agradeço bastante a atenção de todos.